Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que alegria estarmos hoje nesta quinta-feira, depois de comemorarmos o nascimento do nosso menino Jesus, de vivermos o Natal, estarmos aqui hoje para partilhar a reflexão do Evangelho, que hoje está no livro de Mateus, do capítulo 10, dos versículos 17 a 22. Mas antes de iniciarmos a reflexão do Evangelho e a leitura do Evangelho de hoje, gostaria de falar que neste dia 26, nesta quinta-feira, toda a igreja celebra o dia de Santo Estevão, que foi diácono e foi o primeiro mártir da igreja. Olha que alegria, depois do Natal, nós festejarmos o dia deste santo, que nos ensina, que nos mostra que nós devemos seguir e testemunhar os caminhos do Senhor sem medo, porque o Senhor está junto conosco. Nós vamos ver isso no Evangelho de hoje, esta certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado. Estevão, ele foi um homem cheio de fé e guiado pelo Espírito Santo. Foi um dos 7 diáconos da comunidade cristã nascente. Entregou a sua vida por Cristo e foi o primeiro mártir da igreja. Celebrando hoje a sua festa, sintamo-nos encorajados a dar testemunho da nossa fé em todas as circunstâncias. Que Santo Estevão interceda por cada um de nós. Amém. Como eu disse, hoje nós vamos refletir o livro de Mateus, capítulo 10, dos versículos 17 a 22. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou em o que dizer. Então, naquele momento, vós será indicado o que deveis dizer e fazeis. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o próprio filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, como eu disse lá no início, ele vem dar essa certeza de que o Senhor caminha conosco, Ele nos mostra que sim, nós teremos muitos momentos tristes de dificuldade, inclusive ele cita alguns no final desse Evangelho, até mesmo de família, Um irmão enfrentará o outro irmão, Matará o outro irmão. Um pai se rebelará contra um filho se levantará contra o pai. Enfim, haverá muitas dificuldades que nós iremos enfrentar dentro das nossas casas, mas também lá fora, o mundo afora. Isso se nós escolhermos seguirmos e testemunharmos o agir de Deus na nossa vida, Seguir aquilo que o Senhor nos ensina e nos pede. Sermos bons, ajudar o próximo, enfim. Fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensina e que cada um de nós sabemos, Cada um de nós a gente sabe o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Mas fazer todas essas coisas e seguir o caminho do Senhor não é algo fácil, O próprio Senhor diz que nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo, se assim nós desejarmos estar na presença dEle. E aqui mais uma vez Ele vem dizer isso para nós: não haverá apenas um mar de rosas, muito pelo contrário. Serão levantados muitos testemunhos contra vós, Aqueles que estiverem seguindo os meus passos
serão enfrentados de diversas formas e por todas as pessoas, inclusive os seus familiares. Mas o Senhor vem nos dar uma certeza também neste evangelho. Não tenhais medo, né? Não fiqueis preocupados, não tenha preocupação com a forma com que nós devemos agir ou aquilo que nós devemos falar quando nós estivermos nesses momentos de dificuldade, de confronto. Porque aquele que segue o caminho do Senhor e coloca a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor, que este é o melhor caminho que nós devemos seguir, né? Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele nos conduza, sim, Ele irá nos conduzir. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida e deixamos que Deus haja em nós, Ele nos conduz em todos os momentos. E Ele fala isso para nós: não fiqueis preocupados com o que deveis falar ou o que deveis fazer, porque não serás mais vós que haverá de falar, mas sim o Espírito do Pai que falará através de vós. O próprio Espírito de Deus irá testemunhar a nosso favor. O próprio Espírito de Deus agirá através de nós para termos a forma certa e correta de agir e de falar diante das nossas dificuldades. E se nós pegarmos a primeira leitura de hoje, né, que vem falar sobre este mártir Estevão, ele vai dizer para nós que Estevão, ele era cheio da graça de Deus, né? Estevão, ele se entregava por inteiro, e quando as pessoas confrontavam ele daquilo que ele estava falando e testemunhando, as pessoas também ficavam constrangidas, porque a sabedoria que saía da boca dele, das palavras dele, eram movidas pelo próprio Espírito, né? Era o Espírito que falava através dele. E em um determinado momento em que Estevão estava ali diante das pessoas que o confrontavam, né, sobre aquilo que ele testemunhava, sobre aquele Deus que ele seguia, ele olhou para o céu e, cheio, né, do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus Pai. E as pessoas não suportaram tamanha visão, né, tamanha sabedoria e graça, e movido pelo Espírito Santo que Estevão era, e então levaram ele para fora daquele local e começaram a apedrejar. E quando eles começaram a apedrejar Estevão, ele não fica com medo, ele não volta atrás na sua fé, né? Ele continua firme na sua fé, e ele ainda olha para o céu novamente e pede que Jesus acolha o espírito dele, né? Olha para o seu coração, para aquilo que ele testemunhou durante a sua vida, e acolha, receba o Espírito Santo. Então, o espírito dele, né? O espírito que estava indo em direção aos céus, né? Ele sabia que o seu corpo iria ficar ali, mas ele queria a salvação da sua alma, né? E ele foi até o fim defendendo a palavra de Deus. E o Evangelho, para finalizar essa reflexão, ele fala para nós: quem perseverar até o fim pelo meu nome, pelos meus caminhos, este será salvo. E Estevão perseverou até o fim, seguiu os seus instintos, né, movidos pelo Espírito Santo, seguiu o amor que ele tinha por Deus, este amor, essa gratidão de que nós somos chamados de filhos de Deus, e ele foi até o fim na sua fé, naquilo que ele acreditava, e ele entregou ali o seu espírito a Deus. E a gente sabe hoje, né, pela festa que nós festejamos, né, dele ser um santo, que sim, Deus recolheu a sua alma, o seu espírito, e ele foi salvo. Não só salvo, mas ele recebeu ainda ali a coroa, a graça de se tornar santo e espelho, né, para cada um de nós cristãos, que nós devemos sim nos alegrar com as palavras do Senhor, nos alegrar com os ensinamentos de Deus, e buscar sempre ser e dar o nosso melhor ao próximo, a nós mesmos e ao próximo. Ontem, no Evangelho, né, do Natal, nós vimos que a luz verdadeira é Cristo, é o menino Jesus que nasce. Quem segue essa luz não viverá nas trevas. João deu testemunho desta luz, falou para todo mundo. Estevão também seguiu a sua fé e testemunhou o amor de Deus. Nós todos somos chamados a sermos filhos de Deus. Nós nascemos do Espírito. O Senhor enviou seu Filho por amor a cada um de nós. E nós precisamos retribuir este amor nas nossas atitudes, nas nossas palavras, para conosco, para com os irmãos
e sempre se colocar a serviço daquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus nos chama. Ainda em clima de Natal, eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos vocês que eu não vi nesses últimos dias, um próspero ano novo, repleto de muitas bênçãos, que a sua vida possa ser transformada, que você seja um homem e uma mulher nova em 2025, que você possa seguir e se empenhar cada vez mais nos caminhos de Cristo. Que Ele tenha nascido no seu coração, assim como nasceu no meu, eu espero que Ele nasça no seu também. Que você viva na luz de Cristo e deixe para trás toda a escuridão do medo, da insegurança, das incertezas e siga essa luz, porque este menino Jesus veio por amor a nós. Fique com Deus e nós estamos e continuaremos unidos e reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma ótima, abençoada quinta-feira para você, um final de semana repleto de muita luz e graça.